Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei, chamado Você Conhece a Deus? Esse texto está dentro do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, tem que ficar bem claro, eu não escrevi o texto, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Dito isto, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque podemos estar aqui, podemos aprender de Ti, podemos manusear a Sua palavra, lê-la e estudá-la. Que, Senhor, nós possamos aprender uma lição mais hoje. Fica conosco, perdoa tudo que fazemos de errado. É em Teu nome que fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Você Conhece a Deus. Quem escreveu foi Maxiele Gruger. E a recomendação é que leiamos Atos 17, do versículo 16 ao 34. E diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ele que está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos crer que o novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, ele todos os povos para que povoassem todo, ele fez de uma só vez, fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos os momentos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e os outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amém? Bom, o texto
Maxieli Gruger escolheu os versículos 24 e 25 para serem os versículos de referência do dia. E esses dois versículos dizem assim: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Bom, então Paulo estava de passagem em Atenas. Ele estava ali esperando os outros dois amigos dele, irmãos em Cristo, Silas e Timóteo. Enquanto ele estava ali aguardando, ele observava o povo. E ele ficou muito indignado com a idolatria que ele viu ali. Muita idolatria. Então ele começou a pregar, a falar nas praças, nas sinagogas. Em todo lugar que ele tinha oportunidade, o apóstolo Paulo começou a falar. E ele começou então a chamar a atenção dos filósofos da época. Então as pessoas que eram os estudiosos, as pessoas importantes daquela época, começaram a prestar atenção naquilo que Paulo estava falando. E aí esses homens importantes, esses filósofos, convidaram Paulo para uma reunião no Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal de justiça, um tribunal de conselho, onde as pessoas iam para ouvir a respeito da retidão das coisas, de como as coisas deviam acontecer, como elas deveriam acontecer, para não ficar fora daquilo que eles acreditavam. É como se houvesse um julgamento ali para saber se as coisas eram certas ou erradas. Então, como Paulo pregava muito pelas praças, ele foi convidado para ir ao Areópago e expor, então, os seus motivos. Então, estes homens, diz o texto, ficaram incomodados com os ensinos do apóstolo Paulo. E ele não se fez de rogado, conversou com eles e falou sobre a religiosidade deles. Falou sobre os maus hábitos deles, sobre a idolatria que imperava ali, que envolvia todo mundo, porque naquela cidade tinha muitos altares. Tinha altar à deusa Diana, vários altares ao deus Apolo, e tinha também o altar ao deus desconhecido. Então, na conversa, o apóstolo revela Deus para aquelas pessoas, dizendo que o Deus desconhecido, que o povo adorava, eles adoravam sem saber. Eles fizeram lá um altar para o Deus desconhecido, mas eles não sabiam quem era esse Deus. Então, o apóstolo Paulo mostrou para eles, falou para eles que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer era quem criou o céu, a terra e tudo que existe nela. Era o Deus vivo e verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo, ele falava nas praças, ele falou no Areópago, ele falou diante dos filósofos, ele apresentou o Deus para eles, por quê? Porque ele conhecia a Deus. Ele tinha um relacionamento com o Senhor, por isso ele poderia falar dele. Então, para conhecer uma pessoa de verdade, é necessário ter um relacionamento com ela. Não dá para falar de uma pessoa que você não conhece. Então, é impossível saber quem uma pessoa é só de ouvir falar. Então, é preciso que você converse com a pessoa, que você se relacione com ela, que você saiba o que essa pessoa tem em mente, enfim, como ela pensa. Então, a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus, ele não é diferente. E como é que Deus se revela a nós? Por meio da palavra dele, né? Então, na Bíblia, que nós queremos ser um texto inspirado por Deus, lá está a palavra de Deus e lá é onde nós descobrimos o que Deus tem para a nossa vida, como orientar a nossa vida, como julgar as coisas que existem no mundo para que nós possamos fazer ou não fazer, né? Julgar no sentido de tomar uma decisão sobre aquilo que devemos ou não fazer, né? Como saber a vontade de Deus, como ter uma conexão com Ele, se a gente não lê a Bíblia. Então, a gente tem que ler a palavra. Então, a Bíblia mostra a natureza de Deus e as características dele através dos seus atributos. Portanto, para conhecer a Deus, na sua essência, a gente precisa de ter intimidade com Deus. E isso só é possível pela prática da oração e da leitura da sua palavra.
Então não tem outro jeito de conhecer a Deus se nós não lermos, se não estudarmos, não aplicarmos tempo na palavra de Deus. Então, hoje é muito comum as pessoas colocarem várias mídias no Facebook ou no Instagram. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a pessoa lê aquele versículo ali e fala, eu já fiz o meu devocional hoje. Porque fica fácil, né? As pessoas lançam porções bíblicas lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, e você fala, não, já li a palavra hoje, já fiz o meu devocional. Mas não é assim que funciona. Se nós queremos ter intimidade com Deus, conhecer o que Ele tem para nós temos que ler a palavra, aplicar tempo nela, ver o que aquilo que está escrito ali tem a ver com a vida da gente. E como o que a palavra de Deus tem para nos dizer pode nos transformar. Senão, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus. Senão, nós vamos ser como aqueles homens que fazem um altar ao Deus desconhecido, mas não sabem quem Ele é. Porque hoje qualquer pessoa pode dizer, ai meu Deus. Mas que Deus é esse? Será que é o Deus criador do céu e da terra? Será que é o Deus criador que mandou Jesus Cristo para viver aqui como homem, morrer, ressuscitar e nos salvar? Nós precisamos ler a palavra, orar, ter uma vida de obediência para estarmos conectados com Deus, para conhecermos realmente quem é Deus. E por esse motivo eu vou contar para os irmãos uma pequena historinha. Havia um homem que estava passando por muitas dificuldades financeiras. E, inclusive, ele nem estava indo à igreja porque ele não tinha dinheiro sequer para pagar a condução. Então, ele e os seus familiares estavam ali muito tristes, né? Por passarem uma situação tão difícil, aquele homem desempregado. E o pastor resolveu visitar aquele irmão e levar uma palavra de conforto e dizer, né, o quanto Deus estava preocupado com ele, com seus familiares e, enfim, falar do amor de Deus e consolá-lo naquele momento difícil, né, de desemprego, de tanta dificuldade. E lá chegando, conversou com aquele homem, conversou com o irmão, e o irmão disse todas as dificuldades que vinham passando. E o pastor falou, eu gostaria de fazer um devocional aqui, o irmão teria uma Bíblia, e o irmão foi lá, trouxe a Bíblia para ele, olha, está aqui a Bíblia, pastor. Aí o pastor abriu a Bíblia e leu, e fez um estudo naquela palavra, e falou para aquele homem que era fundamental que ele tivesse uma vida com Deus, que ele conhecesse realmente o Deus vivo e verdadeiro, porque o Senhor, ele não o desampararia jamais. E aquele irmão disse que sim, que ele reconhecia a importância do Senhor na vida dele, que ele nunca deixava de ler a Bíblia, de orar, de estar conectado com Deus, e que ele cria que aquele problema iria passar. E que não era porque ele estava passando aquela dificuldade que ele ia deixar de amar a Deus, de ler a sua palavra, de estudar, enfim. Ele sabia que aquela situação era temporária e que o pastor ficasse tranquilo porque ele estava assim, tendo uma vida de conexão com o Senhor. Aí, isto dito, né, o pastor fez uma oração e foi embora. Enfim, e passaram-se os dias e aquele homem ficou bastante decepcionado, né? Porque ele imaginava que o pastor não fosse apenas lá levar a palavra, mas que fosse levar uma cesta básica, ajudá-lo. E ele começou a criticar, né, a conduta do pastor, dos irmãos, e disse que ninguém se importava com ele, porque a sua família estava passando tanta necessidade. Ele ia a todos os cultos, ele ia no culto pela manhã, ele ia no culto à noite. E agora que ele estava passando tanta necessidade, não havia quem o ajudasse. E ele ficou muito indignado e ele conversou com a esposa e falou, olha, nós nunca mais iremos na igreja.
Quando pudermos, vamos trocar de igreja, porque lá não há ninguém que se importe conosco. E assim foram passando uns dias. Aí, passado um tempo, aquele homem foi novamente abordado pelo pastor. O pastor ligou para ele e falou: irmão, eu posso ir visitá-lo? Aí o pastor disse: não, venha, pode vir, pastor. E aí ele conversou com a mulher dele, falou assim: é hoje que aquele pastor vai ouvir poucas e boas. Ele vai ver o que ele está pensando, que eu vou comer Bíblia, vou comer oração. A gente tem fome, tem necessidade. Fica só no blá, 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 e na hora de ajudar nada. E o pastor chegou lá e abençoou aquela família e falou como é que estavam as coisas. E aquele irmão, muito irado, falou muitos impropérios para o pastor, que estava muito decepcionado, porque aquele Deus a quem o pastor servia, a quem a igreja servia, para ele não tinha nada a ver, não era o mesmo Deus, porque o Deus que ele conhecia socorria os necessitados, e a igreja não socorreu a ele. Aí o pastor ouviu tudo que ele tinha para dizer. Aí ele falou: e o irmão, como é que está com a vida devocional? Como é que está a sua vida de oração, sua leitura da palavra? E aquele irmão disse: eu sim, eu tenho uma conexão verdadeira com o Senhor, eu leio sua palavra todo dia, eu oro. Agora, a sua igreja, o Senhor, eu não quero mais nada. Aí o pastor falou: ok, então, como meu último ato, né, antes de me despedir do irmão, já que o irmão está decidido a mudar de igreja, eu gostaria que o irmão novamente me emprestasse a sua Bíblia. E aí o irmão foi lá, buscou a Bíblia. Aí o pastor disse para ele: irmão, para conhecer o Senhor, a gente tem que estar conectado com a palavra dele e saber o que ele tem para nós. Eu pediria ao irmão que abrisse a sua Bíblia. E aquele irmão não entendeu nada e abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, dentro tinha a quantia de R$1.000 que o pastor havia deixado numa visita anterior há mais de um mês naquela casa. Então o irmão, muito envergonhado, tentou se justificar, mas o pastor disse para ele: fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, que isso possa servir de lição, que o irmão possa aprender que às vezes a Bíblia tem coisas surpreendentes para nos ensinar. E a nossa historinha termina aqui, né? O nosso manancial acaba dizendo: para falar sobre Deus é necessário conhecê-lo. Você conhece? Então, irmãos, que nós possamos realmente sermos honestos, né? Conosco mesmo, lermos a palavra, dedicarmos a ela, porque ela é quem vai nos direcionar na nossa vida com Deus. Amém? Então eu termino aqui deixando um abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e encerro com a palavra de ordem, que é saudades.